Vamos lá para Gênesis capítulo 49, versículo 31. Nós começaremos lendo apenas um versículo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós agradecemos por este dia tão precioso, um dia especial onde nós exaltamos e agradecemos ao Senhor pelas nossas mães, pelas mães aqui representadas, pela importância que na tua palavra o Senhor tem dado às progenitoras, sobre a sua responsabilidade de zelar pelos filhos, pelo exemplo que devem ser não só aos filhos, mas a todos. Pedimos que tua palavra possa falar aos nossos corações, o exemplo de Lia, Senhor Deus, possa ser aplicado não só nas vidas das senhoras, mas também de todos nós. É o que nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora quero convidá-los a irem para Gênesis 29. Voltem, por favor, um pouco. Nós lemos o versículo introdutório e vamos dar então um parâmetro, ou pelo menos um panorama sobre aquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre Lia, esposa de Jacó. Vamos falar sobre algumas lições que nós podemos aprender acerca das situações que elas passaram, e nunca é demais dizer aos irmãos que em datas especiais eu sempre gosto de pegar exemplos de homens e mulheres de Deus, para que essas aplicações elas sejam usadas nas nossas vidas, não só das mamães, mas de todos nós, porque aqui nós estamos falando de caráter, de integridade, de lições que podem ser aplicadas nas nossas vidas. Nós leremos agora Gênesis capítulo 29, versículos 16 até o versículo de número 31. A palavra de Deus vai dizer no versículo 16: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á, ou dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Meus irmãos queridos, gostaria de explorar junto com vocês um pouco da história de Lia, a primeira esposa de Jacó. O versículo que nós lemos no início, ele é importante para demonstrar a todos nós que diante de Deus, mesmo que o coração de Jacó pertencia a Raquel, a sua esposa de fato era Lia.
Em Gênesis 49, mostra que ao enterrar Lia no mesmo túmulo que os demais patriarcas, estava sendo honrada a verdadeira esposa de Jacó. Na história de Lia, muitas vezes ou grande parte das vezes, ela é ofuscada pela sua irmã Raquel, não só pela sua beleza, mas principalmente pelo desprezo que ela tinha do seu esposo. Porém, meus irmãos, quando estudamos o papel de Lia no povo de Deus, nós vemos que ela teve um papel preponderante, porque dos 12 patriarcas, 6 foram os filhos que ela teve de Jacó. E metade deles, ou pelo menos os 6, foram metade dos 12 que são das tribos de Israel. Então ela teve um papel preponderante e significativo na história do povo de Deus. Porém, ela carregava o fardo da insegurança. E não só isso, todo o desprezo que ela tinha do seu esposo e situações que ela passou em sua família fez com que ela, de algumas maneiras, demonstrasse não só o seu apego a Deus, mas também o seu desejo de ser amada pelo seu marido. A beleza da palavra de Deus, meus irmãos, é que ela não vai mostrar apenas pessoas, ou pelo menos as qualidades das pessoas. Nós vemos tanto as qualidades quanto os defeitos dos personagens bíblicos. Ela tanto elogia quanto ela também demonstra as partes complicadas de de todas as pessoas. Então, ela vai colocar exemplos bons e ruins dos personagens bíblicos. Então, Lia na Bíblia, ela foi uma esposa desprezada por Jacó. Ela foi uma irmã desprezada por Raquel. Ela foi filha de Labão e sobrinha de Rebeca. Além de ser esposa de Jacó, ela era sua prima. Assim como disse, ela gerou 6 filhos e uma filha. Os filhos de Lia são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a sua filha Diná. Eu quero, primeiramente, meus irmãos, falar com vocês sobre a experiência dela como esposa. Os versículos que nós lemos nos mostram que, primeiramente, ela foi enganada pelo seu pai. Existem alguns comentaristas que acham que ela estava de conluio com Labão para que esses pudessem enganar a Jacó, coisa que boa parte dos comentaristas desprezam essa versão. E honestamente eu também creio que ela foi colocada de uma maneira errada por seu pai na tenda de Jacó. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos que Labão ele não foi correto com Jacó. Ele realmente enganou seu genro. Porque por 7 anos ele havia trabalhado pela mulher que ele amava e posteriormente, ao abrir os olhos pela manhã, viu que a esposa que ele tanto amava não era aquela, mas era a sua irmã. Interessante que a Bíblia fala que ela não era uma pessoa tão formosa como Raquel. Não existe uma explicação tão eficaz sobre o que são olhos baços. Eu já vi alguns comentaristas dizendo que eram olhos cansados ou olhos opacos. Então, de alguma forma, a beleza de Raquel sobrepujava a beleza de Lia. Porém, meus irmãos queridos, o que nós podemos entender dessa situação é que, novamente, ela era desprezada pelo seu esposo. Ela se sentiu indesejada e ignorada por Jacó, que tanto amava a Raquel. Nós vemos, meus irmãos, nos versículos 31 em diante, você pode me acompanhar? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então,
nós notamos que a vida dela não era uma vida fácil. Os próprios filhos eram nomeados segundo as suas aflições e os desejos que ela tinha por ser amada. Qual pessoa não tem o desejo de ser amada? Todos nós temos a necessidade de ser amado. É muito bom demonstrar amor. Nesse Dia das Mães, ao acordar as minhas filhas, eu já logo disse: hoje é Dia das Mães. Então o que elas precisavam fazer é demonstrar amor pela sua mãe. Todas vocês, mamães, gostam de ser paparicadas. Eu espero de coração que hoje lhe seja um dia especial. Talvez não vai acontecer na sua casa, como não vai acontecer na minha, de eu preparar a refeição, porque senão ninguém come. Mas o grande problema é que muitas vezes nós achamos que demonstrar amor deve ser apenas num dia. Mas todos nós valorizamos as nossas mães. Mesmo aqueles, assim como eu, cuja mãe está a mais de 1.000 quilômetros de distância, cujo aqueles que a mãe não está entre nós. Então, nesse dia, nós valorizamos a importância de nós demonstrarmos o amor pelas pessoas ao nosso redor. Porém, ela não era amada. Ela não tinha o amor do seu marido. E não só ela não era amada, como ela era desprezada. Jacó deixou claro, e está aqui no versículo 30, que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Era como se ela realmente fosse um fardo dentro daquele relacionamento. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que ela foi abençoada por Deus, quando o Senhor permitiu que ela fosse abençoada com 4 filhos. O verso 31 vai dizer que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Porém, meus queridos irmãos, notem como dentro da família de Jacó, esse desprezo pela sua esposa causou muitas dificuldades. No versículo 32, que nós já lemos, vai dizer que Lia deu à luz um filho e ele se chamou Ruben. Por quê? Porque Deus havia ouvido a sua aflição. Interessante que o Champlin, comentarista, ele vai dizer o seguinte: as mulheres daquele tempo não pareciam ter ciúmes relativos aos privilégios sexuais, mas elas mostravam-se sensíveis acerca de qual mulher era mais amada. Entenda o seguinte, meus irmãos: a vontade de Deus é que o homem possa casar com a sua esposa. Bigamia e poligamia eram algumas questões que eram normais naquela época, mas nunca foi a vontade de Deus. Nós sabemos que aonde há mais pessoas, existem mais necessidades de amor. Existem mais necessidades de afeto e de carinho. Então a vontade de Deus não era que aquela família fosse formada por 2 esposas. Só que posteriormente, por causa da inveja de Raquel, ela deu a sua serva para Jacó. E posteriormente, Lia deu também a sua serva para que elas pudessem coabitar. Então, em vez de uma esposa, Jacó passou a ter 4. E isso suscitou entre elas algumas situações. Veja comigo o capítulo 30. Vendo Jacó que não dava filhos, vendo Raquel, perdão, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse: dá-me filhos, senão morrerei. Meus irmãos, sempre, principalmente no Antigo Testamento, filhos eram sinônimo da bênção do Senhor. Então as mulheres que não tinham filhos, elas se sentiam menosprezadas pelos seus esposos. Nós temos algumas histórias que demonstram como as mulheres sentiam no seu coração a falta de filhos. Só que Raquel, ela não era uma pessoa que, assim como Lia, quando sentiu-se desprezada, quem que ela buscou? Ela buscou o Senhor. Raquel reclamou para o seu esposo para que pudesse ter filhos. E ele respondeu, versículo 2: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre te impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. É importante explicar para os irmãos que na antiguidade, as servas, quando tinham filhos das suas
patroas, vamos dizer assim, eram considerados como filhos legítimos daquelas mulheres. Então, Raquel, ao ter o filho de Bila nas suas mãos, ela sentia como era o seu próprio filho. Note, meus irmãos, versículo de número 4. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz a um segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e lograrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, Naphtali. O negócio não parou por aí. Versículo 9. Vendo Lia que ela mesmo cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo a Jacó. Então disse Lia: é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das tuas mandrágoras do teu filho. E respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras do teu filho. Meus irmãos, notem como nos versículos que nós lemos, a competição era feroz pela atenção de Jacó. Nós não sabemos como ele era, se ele era bonito, se ele era feio, se ele era baixo, se ele era alto, não nos importa. Mas a questão é que existia entre as irmãs a competição para ver quem mais, ou pelo menos quem poderia dar mais filhos a Jacó. Deus abençoou mais a Lia, mas de todas as maneiras nós vemos como existiam problemas seríssimos dentro daquela família, simplesmente pelo fato de, primeiramente, não seguirem o padrão de Deus, que era um homem e uma mulher. Então, dentro dessas questões, nós vemos que, primeiramente, tanto Lia quanto Raquel, elas usavam as suas servas como mães substitutas. Também, Raquel vai dizer que Deus havia, no versículo 6, dado a ela o favor dele, porque havia julgado que ela era merecedora. Então deu um filho por meio da sua serva. Também havia a negociação das irmãs para que uma delas tivesse mais tempo com o esposo por causa das mandrágoras. Não era uma família feliz. Só para explicar para vocês, existia naquela época o seguinte costume: tendo duas esposas, cada uma delas morava em uma casa. Então, Jacó era disputado. Era disputado a sua atenção, não o seu amor, porque o amor dele pertencia a Raquel. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos enxergar dessas situações é que eram famílias, ou era uma família desestruturada. Só que dentro dessa situação, e nós estamos olhando para Lia, nós vemos que ela tinha sido filha de um pai enganador, de um marido insensível que a desprezava e não a amava, além de uma irmã invejosa e que também a desprezava. Ela tinha tudo para fazer aquilo que é errado. Só que nos filhos que lhe nasceram, nós vemos cujo desejo dela era buscar em Deus a satisfação da sua alma. Eu digo a todos vocês, meus irmãos, as principais lições que nós podemos aprender da vida de Lia é que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos. O Salmo 139, versículo 14, você pode abrir lá. Salmo 139, 14 vai dizer o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabes muito bem. Por que esse versículo é importante, meus irmãos? Porque Lia, ela não deveria se comparar a outra pessoa.
Todos nós fomos formados por Deus. Deus que nos formou da forma que nós somos. Nós temos a nossa personalidade, nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos defeitos, mas assim nós fomos criados por Deus. O maior problema que existe entre nós é quando há comparação dentro do casamento. Quando há comparação dentro da família, quando os filhos se comparam. Nós pais sabemos, e eu não sei se dentro da sua família é assim, mas algumas vezes as minhas filhas, elas se comparam ou comparam as coisas que nós fazemos para uma ou para outra. Se você faz alguma coisa além para uma, a outra já se sente menosprezada. Então, muitas vezes nós temos que ter aquele jogo de cintura para deixar que todas elas, ou todos eles, sintam-se amados da mesma maneira. Alguém já te perguntou qual é o seu filho predileto? Ou talvez o seu filho já te perguntou assim, pai, quem você ama mais? Já aconteceu na minha casa. E muitas vezes elas não entendem quando a gente responde simplesmente, nós amamos vocês de forma igual. Meus irmãos, Deus nos criou seres individuais. Assim como o salmista entende no Salmo 139, ele nos criou de maneira única e especial. Nós devemos aprender a aceitar e valorizar a nós mesmos, reconhecendo que nós somos amados e aceitos por Deus da maneira que nós somos. Qual que é o grande problema? Mendigar amor do próximo. Eu já ensinei para vocês, meus irmãos, o amor não é um sentimento. Sentimentos vêm e vão. O amor é uma escolha. Todos nós já tivemos, talvez, das nossas mães e dos nossos pais, mas hoje, por ser Dia das Mães, alguns de nós já tivemos algumas situações que nós não gostamos de lembrar. Eu costumo dizer que se eu ganhasse R$ 1 por cada surra que eu levei, poderia pagar churrasco para todo mundo. Eu era um filho muito difícil, eu tenho noção disso e talvez eu pago por isso com as minhas filhas. Mas eu valorizo muito a minha mãe. Eu sei que toda a disciplina que ela me deu formou o caráter que eu tenho hoje. A integridade que eu posso transmitir às minhas filhas foi pelo fato de ter tido uma mãe como eu tenho. Eu tive meu padrasto, como é do conhecimento de alguns, então a minha mãe já me acompanha há muito tempo. O presente que eu ganhei esse ano é que ela vai passar o meu aniversário comigo. Então, para mim, isso não preciso de mais nada, sabendo que meus pais estarão aqui. Então, meus amados irmãos, nós precisamos aceitar como nós somos. É claro que na situação que ela estava, ninguém gosta de ser menosprezado, mas ela foi colocada naquela situação a contragosto. E eu reforço que os filhos que ela teve demonstravam tanto a sua aflição pelo amor do seu esposo, mas também a sua confiança em Deus, a sua oração buscando em Deus que o seu marido a amasse. Ela foi amada pelo seu marido? Não foi. Mas diante de Deus, ela foi valorizada. Diante de Deus, ela foi honrada. Isso nos leva, meus irmãos, a uma outra lição. Nós devemos buscar a nossa segurança em Deus. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 3, versículo 3. Salmo 3, 3. Alguém leia, por favor. Meus amados, o Senhor é o meu escudo, és a minha glória. Algumas vezes, meus irmãos, nós buscamos ser valorizados pelas pessoas. Eu tenho filhas que ainda são crianças, uma pré-adolescente. Eu costumo dizer para minha filha mais velha que ela precisa se apegar àqueles que aceitam ela da forma que ela é. Ela não precisa se moldar à maneira que os outros querem que ela seja. Porque senão ela nunca vai ser valorizada por aquilo que ela é. O nosso problema é muitas vezes acharmos que nós devemos ser da maneira que os outros querem que nós sejamos. Só que quando nós entendemos quem o Senhor é, quando nós encontramos a nossa identidade, a nossa segurança em Deus, nós experimentaremos uma transformação interior.
Nós seremos transformados por Deus e não por aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Talvez, meus irmãos, não existiam procedimentos de beleza naquela época. Talvez Lia não poderia ter ficado uma mulher mais formosa que a sua irmã. Mas ela precisava se valorizar. Ela precisava entender quem ela era. E as coisas que Deus havia permitido na sua vida. O que nós não podemos fazer é achar que o nosso valor depende daquilo que os outros creem que nós devemos ser por eles. É por isso que nós podemos dizer que o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo. Também, meus irmãos, algo que nós podemos aprender é que amar, ou pelo menos nós devemos aprender a amar e aceitar os outros de maneira incondicional. As mães são perfeitas? Não são. Todos nós filhos sabemos que as nossas mães têm defeitos. Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Alguns de vocês estão acompanhados das suas mães hoje. Respondam para si. Por que você ama a sua mãe? Por quê? Por que você ama a sua mãe? O que ela representa na sua vida? Nós não amamos a nossa mãe de maneira incondicional. Ela não é perfeita. Mas nós escolhemos amar. Porque nós encontramos o valor que ela tem para as nossas vidas. Nós entendemos como ela foi importante e as lutas que elas têm e tiveram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Veja, por favor, Mateus capítulo 22, versículo 37 até o versículo 39. Mateus 22, 37 a 39. Outra pessoa, por favor, vai para Romanos capítulo 15, versículo 7. E outro para Efésios 4, 32. Mateus 22, 37 a 39, eu lerei. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 15, 7. Alguém leia, por favor. E Efésios 4, 32. Por que esses versículos eles ilustram bem aquilo que Lia passou? Porque, meus irmãos, era notório que para os seus filhos ela passava a sua insegurança. Todo o seu anseio por amor, por ser amada. Os nomes dos seus filhos, os versículos diziam que eram o seu desejo de amor pelo seu esposo, demonstram que ela tinha essa necessidade ou essa insegurança, porém a palavra de Deus deixa claro que nós como pessoas devemos amar aos outros da mesma maneira que nós queremos ser amados. Se ela não foi amada da maneira que ela gostaria, ela pôde demonstrar esse amor. A Bíblia não fala que ela era uma mãe ruim. Só diz que ela era uma mãe insegura. Que era uma mãe que almejava o amor do seu esposo. Quando nós vemos os versículos a seguir de Romanos 15, quando falamos sobre acolher uns aos outros como também Cristo nos acolheu, é demonstrar o mesmo sentimento que nós queremos que os outros demonstrem por nós. E Efésios 4 vai dizer da importância que nós, ou pelo menos a importância de nós sermos benignos, compassivos, demonstrando o perdão por aqueles que estão ao nosso redor. Eu digo para todos vocês, talvez a sua vida não é da maneira que você gostaria que fosse. Talvez o dia das mães de vocês, mamães, podem não ser da maneira que você gostaria que fosse. Mas a escolha está em cada um de nós. Se nós vamos pegar todas essas situações, guardar em nossos corações e transpirar tristeza, ou nós vamos colocar diante de Deus. Ou nós vamos agir
como entendendo o propósito maior de Deus nas situações que Ele permite que nós passamos. O que nós vemos é que, como eu disse para vocês, diante de Deus, os olhos do Senhor não estavam fechados para as dificuldades que ela passava. Os olhos do Senhor não estavam indiferentes à sua dor, mas Deus a abençoou. E quando nós chegamos no final do livro de Gênesis, o versículo que nós lemos era a autenticidade que precisava. Lia foi reconhecida como a esposa de Jacó. Ele teve 4, mas diante de Deus, ela era a esposa de Jacó. Dos 12 filhos, metade Deus permitiu que ela tivesse. Então, meus irmãos e principalmente minhas irmãs, o Senhor tem um propósito grandioso nas nossas vidas. Ele tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos. Alguns de nós, e ontem nós estávamos conversando com jovens, estávamos fazendo a nossa EBD mesmo no sábado, porque nos domingos nós estamos fazendo esses domingos especiais da família. Eu perguntei para eles o seguinte: quais foram as lembranças que te trazem tristeza? E alguns de nós temos várias lembranças que nos trazem tristeza. Aí eu pergunto, por que Deus permitiu isso nas nossas vidas? Vocês já pararam para pensar por que Deus permite tristeza nas nossas vidas? Não seria bom se todos nós fôssemos felizes o tempo todo? Talvez poderia ser bom aos nossos olhos. Mas felicidade em todo o tempo não vai nos fazer demonstrar a nossa necessidade de Deus. Porque é nos momentos de maior necessidade que nós demonstramos o nosso apreço pelo Senhor. Quando nós olhamos para o redor e vemos que ninguém pode nos ajudar, é que nós olhamos para Deus. E nós podemos ver que transpareceu exatamente isso na vida de Lia. Para concluir essa manhã, meus irmãos, a história de Lia nos lembra da importância de lidar com a insegurança, com o ciúme, com as dificuldades que nós temos em nossas famílias. Como muitas vezes essas situações afetam nossas vidas negativamente. Porém, da mesma maneira que o Senhor agiu na vida dela, Ele tem agido ainda hoje na vida de todos nós. Mesmo sendo o Dia das Mães, mesmo o foco sendo mães, é importante nós olharmos para as nossas vidas, de que forma que o Senhor tem permitido certas situações e talvez até mesmo as lutas que vocês têm nas suas famílias. Vocês, mamães, têm nas suas famílias, mas que o Senhor não tem desamparado a nenhum de nós. Como o Senhor e os seus olhos estão atentos para as nossas necessidades, o que nós precisamos fazer? Buscá-lo de todo o nosso coração. Assim como o salmista disse no Salmo 3, pois tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Meus queridos, que nós possamos aprender que Deus, Ele tem um propósito soberano nas nossas vidas. Que os olhos do Senhor estão sobre nós, em todos os momentos. Parabéns, mamães, que seja um dia de muita alegria para todos vocês. Mas mesmo que talvez você não receba todo o amor e todo o carinho que você mereça dos seus filhos ou dos seus familiares, o Senhor está demonstrando todo o seu valor, não só hoje, mas em acompanhá-la nas suas dificuldades. Então, coloque o seu coração diante de Deus. Permita que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos novamente que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós vimos brevemente a história de uma mulher que fora desprezada, que fora trocada, mas uma mulher que demonstrou o seu amor pelo Senhor e o Senhor a abençoou. Todos nós podemos aprender que o Senhor nos ama e tem um propósito nas nossas vidas. Como muitas vezes o amor que nós esperamos dos nossos pares, dos nossos familiares, podem não ser suficiente
para suprir a necessidade que nós temos de ser amado. Mas o amor que o Senhor nos oferece é um amor incondicional. Vemos, ó Deus, que o amor do Senhor é um amor abrangente. O Senhor deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor dá a nós todos os dias tudo aquilo que nós precisamos para viver e servir ao Senhor. Então só isso nos basta. Que os nossos olhos estejam em Ti, ó Deus, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, que possamos nos gloriar unicamente no Senhor. Abençoa as mamães, Senhor Deus. Abençoa as senhoras aqui representadas e também acalenta o coração daqueles cujas mães não estão mais entre nós. Dá a todos aqueles que sentem saudade o conforto necessário e as boas lembranças que as suas mamães elas deixaram em seus corações. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.